foram fundamentais para o seu sucesso? Persistência. Acho que o principal fator para mim manter o meu sucesso foi não desistir. E o que os outros falam é um estímulo para mim continuar e mostrar que eles estão ou certos ou errados. Ler bastante é um diferencial para ser bem-sucedido? Com certeza. Eu leio muito, mas muito mesmo. Eu leio mais de 4 livros por semana. Não só livros técnicos, livros de todos os tipos. Eu sou viciada em ler. Se eu tô sentada no banco de um ônibus e tiver escrito alguma coisa, no final da viagem eu li umas 10 vezes. Aumenta vocabulário, aumenta a compreensão, leitura e interpretação. Ler é fundamental. É possível ter sucesso mesmo sem ter recursos financeiros? Sim. Nós éramos muito pobres. A gente não é de uma família rica, eu não sou de família rica. Eu sei o que é ter que levar comida de casa, porque eu não tinha dinheiro para almoçar ou para comprar as coisas, né? Então meus pais me pagavam a faculdade, eu fiz particular, então eles tinham dinheiro suficiente para pagar as mensalidades. Eu trabalhei com bolsas, eu dava monitoria na faculdade, trabalhava em 2 ou 3 bolsas, então a comida eu tinha que levar junto. As roupas eu tinha aquelas usadas bastante tempo, mas não me arrependo de nenhum segundo. Eu acho que quando a gente tem que lutar para conseguir as coisas, a gente dá mais valor. Tudo que cai de mão beijada, a gente não valoriza, a gente não sente o quão duro foi para chegar nela. Sim, é possível, é só querer. O dinheiro deve ser nosso principal objetivo? O que adianta ter dinheiro e não ter o resto? O dinheiro é bom, sim, com certeza. Ele nos ajuda a conquistar as coisas mais fáceis, sim. Mas batalhar para conseguir, para chegar naquele ponto, para obter, é uma coisa que não tem explicação. Hoje a gente se preocupa mais em ter do que ser. Eu acho que se tu vai trabalhar numa coisa que dá bastante dinheiro, mas tu não gosta, tu vai, com o passar do tempo, ficar doente com isso. Eu já trabalhei em locais que me pagavam muito, mas em compensação só de eu pensar, né, antes de dormir ainda, de pensar que eu teria que levantar de manhã e ir trabalhar naquele local, eu passava mal. Então, dinheiro a gente, até um certo ponto, a gente precisa trabalhar para conseguir uma estabilidade financeira. Mas depois disso, se nós temos qualificação, nós podemos escolher. Então, isso foi o que eu fiz. Hoje eu escolhi ser professora. Na época eu era engenheira e professora, hoje eu sou só professora. Qual foi a etapa mais complicada na sua busca pelo sucesso? A etapa mais complicada foi no meu mestrado, quando eu tive que sair de casa, largar tudo que eu conhecia de seguro, de normal, para ir morar numa cidade no interior de São Paulo, era São Carlos. Eu não conhecia ninguém mesmo, eu só tinha nomes de referência, número de telefone. E aí eu cheguei lá, fiz uma prova de seleção, passei, mas quando eu cheguei de volta para começar o semestre, a professora que teria me aceito como orientada não quis. Aí eu tive que trocar de orientador, assim, do nada, ou voltar para casa, largar de mão. Peguei um assunto que eu não queria, que eu não gostava, que eu não dominava, porque ela não orientava engenheiros, ela só orientava biólogos. E fazer um mestrado numa área que eu não gostei não foi fácil, porque você está lutando o tempo todo contra o teu instinto natural. Então foi uma das coisas mais complicadas que teve. Sem falar que eu sempre digo que o São Paulo é muito cruel. Lá eles não têm piedade de ninguém. Se tu se destaca, eles não gostam disso. Eles fazem de tudo para te derrubar. E eles fizeram muita coisa para me derrubar. Graças a Deus, eu acho que minha mãe, ela foi o fator fundamental. Eu dizia, mãe, diz para mim voltar para casa. Ela dizia, não, tu vai ficar aí. Tu quis vir ali, agora tu enfrenta o que for, porque tu consegue. Foi horrível. Eu vou dizer assim que foi uma situação onde, se eu pudesse ter voltado, e se fosse voltar no tempo, eu acho que eu não aceitaria passivamente tudo o que aconteceu. Eu teria brigado, mostrado, processado, quebrado muita cara na época, de muita gente, não a minha, que a minha quebraram. Mas eu digo que isso me fez crescer como pessoa. Hoje, para me abalar, tem que ser bom.
Hoje eu acho que eu tô pronta para muita coisa que eu não tava, mas que depois disso eu consigo superar, porque eu aprendi que o limite quem nos dá somos nós. Então, no momento que eu coloco um limite para mim, se eu continuar me limitando, eu não vou ultrapassar essa barreira. Agora, se eu digo não, eu não tenho limites, eu consigo o que eu quero. Qual a sua melhor dica para os jovens de hoje que buscam motivação para trilhar um caminho de sucesso? Mandar as pessoas cuidarem da vida deles, primeira coisa. E a segunda é não se preocupar com a opinião dos outros. Só manter-se dentro, lembrar sempre que a nossa liberdade acaba onde começa do outro. Respeitar muito as pessoas e fazer o que a gente tem que fazer. Sem machucar, sem prejudicar, sem matar, sem roubar. Mas não desistir, nunca. A gente tem que pensar que o nosso limite não existe. A gente pode tudo, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira que não prejudique ninguém. E pensar que se alguém está chutando a bunda, essa pessoa está atrás. Ela não está na nossa frente. Então, se nós estamos sendo chutados, nós estamos indo para frente e nós estamos incomodando alguém. Deixa, a gente vai continuar seguindo. Não desistir, nunca. O que ou quem mais lhe motivou a chegar até onde está atualmente? Eu mesma. Eu acho que eu sempre penso assim, que a gente faz tudo o que pode para alcançar um sonho. Então eu não coloquei um sonho baixo para mim. Eu botei o sonho assim que eu tinha certeza que eu nunca conseguiria alcançar. Hoje eu sei que eu vou conseguir. Não tenho pressa. Eu quero ser PhD. Então, para ser pós-doctor, eu preciso fazer o doutorado e um PhD fora do Brasil. São coisas que daqui a alguns anos eu vou fazer. Hoje eu não posso, por causa que meu filho é pequeno, ele ainda precisa que eu fique em casa com ele. Mas as coisas todas estão se encaminhando para que eu consiga fazer o doutorado daqui a uns 3 ou 4 anos. 4 anos de doutorado, 1 de PhD, e aí eu consegui. Qual foi a importância da educação em sua jornada? Não é 100%, é 1000%. Porque eu lido com isso o dia inteiro. Então, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar, e eu sempre gostei de estudar, eu acho que ninguém tem uma realidade fácil. Todos temos nossos problemas. Eu acho que por mais, se a gente disser que não tem problema nenhum, é porque está mentindo. A gente tem problema. E quem sente a dor dos problemas somos nós. A gente não quer saber a dor do colega, do outro. A gente pode até empatizar com essa pessoa, saber, sentir, interpretar. Mas cada um tem a sua dor, cada um tem os seus problemas. E para superar eles, eu acho que só mergulhando a cabeça em estudos, aprendendo, buscando, conhecendo, vendo o que eu posso fazer para melhorar, para ser outra pessoa, para ter. E isso, nada que o estudo não resolva. Se a gente quer estudar, e eu vou dizer assim, eu tive muitos desafios pela frente, eu tive muitas disciplinas que exigiram que eu não estudasse só o que o professor me desse, mas muito além disso, e eu consegui. Eu já montei disciplinas para a faculdade, eu já peguei disciplinas que eu dizia que eu nunca ia dar, que eu nunca ia conseguir, que eu odiava, e eu consegui. Então, assim, a educação é tudo. Hoje, apesar de não ser valorizada por muitos, sem educação eu não estaria aqui. Eu não consigo imaginar ficar sem estudar, parar. Imagina uma cabeça sem nada para fazer, sem nada para pensar, sem nada para estudar, sem nada para buscar. Cabeça parada, pensa besteira. E aí não dá. Eu não consigo imaginar sem ter alguma coisa para fazer. Eu tenho 1000 planos para quando eu me aposentar, para quando eu vou fazer o curso de corte e costura, eu quero fazer artesanato, eu quero aprender a fazer isso, quero aprender aquilo. Então a gente não pode parar de aprender, porque o cérebro ele precisa disso para continuar bem. Por que escolheu esta profissão? Eu escolhi para ser engenheira química. Eu nunca quis ser professora, porque minha mãe era professora. Então ela já me mandava para a escola quando eu tinha 8 ou 9 anos, para dar aula no lugar dela quando ela não podia. Mas eu queria ser engenheira genética, trabalhar com essa parte de manipulação genética de genes, toda essa parte reprodutiva, estudo de doenças,
Só que um dos pré-requisitos para ser engenheiro genético tinha que ser engenheiro químico. E na engenharia química eu me apaixonei pelo curso e acabei entrando na área ambiental. Aí eu fiz o meu mestrado. E dar aulas, eu comecei quando eu voltei do mestrado, que a escola lá onde a minha mãe morava, ela precisava de um professor de química para poder abrir o ensino médio. Eles estavam em processo de abertura do curso de ensino médio na escola e não tinha professor de química. Então eles me imploraram para mim, pelo menos começar, para eles poderem abrir a escola. E aí eu comecei, todo ano eu dizia que era o último, que eu não queria mais dar aula, que eu não queria mais dar aula. Faz 22 anos que eu digo que é o último. Você ainda tem metas a alcançar? Quais? Tenho muitas metas. A principal no momento é ser PhD. Depois, a única coisa que eu tenho a alcançar, eu queria ter uma casa gigante, eu queria ter uma casa com 20 quartos. E eu queria poder adotar todo mundo que precisasse, não crianças, mas de 9, 10 anos para cima. Eu queria ter a casa cheia de filhos adotados. Esse é o meu sonho para o momento. Qual é a sensação de lembrar tudo que passou e ver tudo que conquistou? A sensação é boa. Não tem assim como dizer que eu não faria algo que eu fiz de novo. Eu faria tudo de novo. Eu acho que eu não perdi nenhum momento, eu não deixei as coisas... Deu errado, sim, mas eu aprendi com os erros. Eu acho que se a gente não erra, a gente não aprende. A gente precisa errar também para dar o valor às coisas. Não tenho nada que eu possa dizer assim que não foi bom. Foi, muitas coisas boas. A memória é uma coisa fantástica e foi muito bom todo o aprendizado que eu tive. Você é feliz com sua profissão que escolheu? Sim. Sendo professora agora? Sim, sou muito feliz. Não tem dinheiro que compense tu chegar de manhã e dizer, eu vou fazer o que eu gosto. Isso não tem situação. Então, escolham algo que vocês gostam na profissão. Escolham algo que dê prazer a vocês. Pode não ser o salário melhor do mundo, não é? Mas a gente tem como trabalhar sempre fazendo o que quer e o que gosta. Se não for desse jeito, a gente não consegue suportar.